Eu coloquei aqui só para ter como referência, vamos dizer, a posição da Índia. Esses dados são dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os dados da Índia de 2011, a previsão de 2012. E o Brasil aqui só como referência, só como parâmetro para nós podermos conversar sobre isso. Mas, o que tem? O rebanho de 321, que é o número que nós vimos há pouco, a tendência de crescer para 324 já nesse ano, no final desse ano. O Brasil tem 180. O abate é 32 milhões, a previsão para esse ano é um abate de 35 milhões e 400. Quer dizer, um aumento significativo. O que tem de componentes nisso tudo? O cálculo que se faz da perda do rebanho por animais caídos, por morte, é de 26 milhões e 800 por ano no ano de 2011, 25.250 nesse ano de 2012. O Brasil perde 1 milhão e 800. O Brasil perde 1%. A Índia perdeu no ano passado 8,3%, a tendência é perder 7,1% esse ano. O desfrute da Índia é 10%, passa para 11%, enquanto que nós temos 21,5%. Aqui vem a primeira situação. Esse fator aqui é um fator que, na medida em que ele tende a diminuir 1 ponto percentual ao ano, ou menos ou mais, tende a refletir sempre num abate maior e, com isso, uma disponibilidade maior de peles no mercado. A produção de carne da Índia é 3 milhões 170 mil toneladas. A previsão para esse ano, de 2012, é 3 milhões e 500. O Brasil produz 9 milhões de toneladas. O consumo interno da Índia é 1 milhão 950. A previsão é de 1 milhão 980 para esse ano, ou seja, não há praticamente alteração, e não há alteração também no consumo per capita, que é 1,64 quilos por pessoa ano. E a população aqui é só para efeito de cálculo. Mas aqui vem a primeira situação. A exportação da Índia em 2011 foi 1 milhão 220 mil toneladas. Está previsto 1 milhão e 500 para esse ano. O Brasil, que é um dos maiores exportadores de carne, produziu em 2011 1 milhão 350. A Índia entrou no mercado de exportação, no clube seletivo do acima de 1 milhão de toneladas, no ano passado. Ela cresceu de 2010 para 2011 em torno de 40% na exportação, e está crescendo aqui em torno de 25%. Bom, o que está acontecendo? Na realidade, o rebanho está aí com pequenas alterações, o aproveitamento é mais ou menos o mesmo, o problema de caídos vamos falar depois, mas a quantidade de carne que é dirigida para o mercado interno é praticamente constante. Eles estão buscando um mercado externo para a sua produção. E existe uma estrutura montada, e aí essa que é a parte, vamos dizer assim, que é algo que deve ser bem analisado. Está sendo feito um programa, estão no segundo quinquênio, fizeram de 2007 a 2012 e agora tem o segundo de 2012 a 2017, em que praticamente 4 itens são focados. O primeiro é um investimento, um programa específico de incentivo à produção de bezerros machos, porque o
problema é que todos os bezerros machos e todo aquele animal que seria improdutivo, normalmente ele é ou descartado, e aí é grande número de caídos, quer dizer, porque o aproveitamento mesmo racional que tem, da forma empírica como estão fazendo, é o aproveitamento normalmente da fêmea para fins de laticínios. Porque o indiano tem, em primeiro lugar, uma dieta vegetariana predominante. Os que comem carne, basicamente, se concentram mais em uso de carne branca, tanto frango como peixe. Então, o consumo de carne interno era pequeno, ou relativamente pequeno, e como a exportação era praticamente não existente, não havia mercado para aqueles animais, e eles praticamente eram abandonados. E com isso tem um número de caídos muito grande. Para evitar o problema da poluição dos caídos, que o que normalmente faz como solução para isso é incinerar. Tá? Incinerando cria uma série de problemas também de poluição na região onde é feito isso. Então, em primeiro lugar, estão incentivando a criação dos bezerros para levar os bezerros que são machos, para levá-los à produção de carne para exportação. Depois, tem um programa específico para lidar com caídos, para tentar aproveitar, não a carne, mas aproveitar subprodutos, inclusive o couro, de tal forma que esses animais fossem aproveitados de alguma maneira, e que os resíduos aí fossem dispostos de uma forma a amenizar o problema de poluição. Depois, estão fazendo um programa específico de desenvolvimento de gado leiteiro, que de uma certa forma ajuda também ao desenvolvimento do rebanho, e programas fitossanitários para eliminar problemas de doenças. Esses 4 programas estão amparados por linhas do governo, de recursos do governo, subsidiados pelo governo, e para esse quinquênio de 2012 a 2017 estão previstos investimentos aí pelo governo de 500 milhões de dólares. Quer dizer que esses números mostram que as coisas estão sendo organizadas de uma forma mais racional. Bom, isso tudo acontecendo, é provável que esses quadros aqui mudem. E com simplesmente um aproveitamento um pouco melhor de caídos e o crescimento da exportação, possa fazer com que a Índia seja um produtor incentivado e que venha a abastecer o mercado internacional com uma quantidade adicional de couros para poder regular as famosas perdas de 6% em 20 anos que nós tivemos. Então, é um mercado de matéria-prima a ser acompanhado, monitorado e visto pelo potencial que existe nisso. Ainda sobre a exportação de carne, a Índia tem 4.000 abatedouros, que são abatedouros simples, que fazem todo o abastecimento de carne para o mercado interno, para o mercado doméstico. Eles têm 35 frigoríficos e 58 plantas de cortes, quer dizer, os packing houses, para trabalhar especificamente, exclusivamente com exportação. E montaram uma estrutura, ou estão montando e montaram, já existe isso, é essa maneira com que atingiram esses volumes de exportação agora, montaram na cadeia um acompanhamento com transportes frigorificados, com armazéns frigorificados, com toda a estrutura de porto, de tal forma que possam atender o mercado com produto em níveis internacionais, níveis estándares internacionais. A outra coisa que eles fazem é o seguinte: todo o abate de exportação é feito no sistema halal, que é o sistema dos muçulmanos, o corte dos muçulmanos. Por quê? Porque a grande maioria, praticamente toda a carne exportada,
se dirige para esses mercados. Oriente Médio, todos os países ali em torno do Oriente Médio, África e Sudeste Asiático. Inclusive, o maior cliente individual da Índia em carne no ano de 2011 foi o Vietnã, que é o mercado para a carne índia, que tem como principal característica ser extremamente competitiva em preço, porque tem uma estrutura que é uma estrutura ainda bastante precária em matéria de custos envolvidos. Então, com isso, eles são extremamente agressivos em preço e competitivos. Quer dizer que a tendência natural é de fazer com que essa curva aqui aumente. E essa é, no meu entender, uma das alternativas que nós temos para acompanhar o desenvolvimento dessa oferta de matéria-prima. Vamos para outro quadro? Do lado da demanda, então, o que na realidade, esses 230 milhões de couro, como é que eles estão distribuídos? Eles estão, isso aqui é um estudo feito pela Lanxess e que tem, vamos dizer, é praticamente uma tomada internacional de todas as bases que tem. Atribui-se que 55% dos couros produzidos no mundo se dirigem para a área de calçados. 20% para móveis, 10% para automóveis e 15% para outros que sejam todos aqueles de artefatos, bolsas, carteiras, cintos e coisas desse tipo. São, a grosso modo, o que acontece com a distribuição do produto couro no mundo. Como é que o Brasil se enquadra dentro disso? Na realidade, o Brasil tem 35% da produção dele dirigido para sapato, 40% para móveis, 20% para automóveis e 5% para outros. Esses são os números que eu digo que é chutômetro, porque na realidade é praticamente uma espécie de parâmetros que se estabelecem nisso. Mas por que, diferente do resto do mundo, que aqui tu tens 30% e nós temos 60%, por que o couro brasileiro basicamente vai muito mais para essas áreas? Em primeiro lugar, nos últimos anos foi onde nós tivemos um crescimento de demanda mais importante. Em segundo lugar, e a parte, vamos dizer assim, básica disso é de que, tanto para esses dois segmentos aqui, couros grandes, couros pesados, tecnologia do cupim já praticamente aceita, controlada, dominada no mundo, que é a história de dividir os couros e não destruir cupim, ou fazer o corte no cupim, fazer o aproveitamento que é feito, foi desenvolvido na Itália, trazido para dentro do Brasil e hoje é conhecido praticamente em todo o mundo. E o terceiro fator, uma tiragem bastante boa do couro brasileiro. Se uma coisa evoluiu aqui no Brasil, em matéria de tecnologia na área da matéria-prima, nós não tivemos um avanço muito grande em desenvolvimento de flor ou melhoria de superfície, de pelaria, de grão, de coisa desse tipo, mas tivemos uma melhoria muito grande em matéria de tiragem. E essa tiragem, ela dá a esse segmento aqui a possibilidade de não ter furos, e com isso um aproveitamento bastante bom, e o crédito de raspa, que é tremendamente importante na formação de custo desse setor. Então, com isso, vamos dizer assim, a gente localiza aproximadamente o que acontece com a produção brasileira e para onde ela se dirige, para que segmentos de mercado ela se dirige.